De frente com Gabi, vai! Gente, hoje nós iremos responder várias perguntas. A Duda vai participar, porque hoje ela tá bem chameguinho, chorosinha, né, Duda? Eita, que arroto gostoso! Bem no microfone. Então, nós vamos responder várias perguntas que as pessoas andam nos perguntando bastante. E eu abri um quadro de perguntas tanto no Instagram quanto no YouTube. Então vamos lá. A primeira pergunta que muita gente pergunta é: o que aconteceu no braço do Diego? Tá, mas eu não vou responder isso agora não. Eu não gosto de responder. Você gosta de responder essa pergunta? Eu não me importo mais. O Diego não se importa mais porque foram anos as pessoas perguntando pra ele o que aconteceu no seu braço. Tem pessoas que perguntam meio mal educado e tem pessoas que perguntam por curiosidade. Eu sei que muitas pessoas têm curiosidade. Então daqui a pouco a gente responde isso daí. Mas também vai ser a primeira e a última vez que a gente vai falar nesse assunto. Tá. Gente, outra coisa, não se sintam ofendidos porque a gente não está se sentindo ofendido com algumas perguntas. Então não se sintam ofendidos se a gente responder também de alguma forma que vocês não gostarem. Vamos já responder umas leves. A Bela já sente ciúmes da Dudinha? Não. Não, ela adora, gente. Ela até quer limpar o bumbum, quer pegar no colo toda hora. Quer cuidar? Quer cuidar. Receita que você mais odeia fazer? Qual a receita que eu mais odeio fazer? Tem uma, eu tô esquecendo. Que é uma que eu até gosto. Ah, gente, depende do dia. Tem umas que eu amo, mas eu não tô com preguiça de fazer. Ela odeia a receita que deixa muita louça ou gordura pela casa. Sim. Porque ela já pensa no ter que limpar depois. Que ela mais odeia fazer. É, mas aí acabo fazendo, né? Depois eu falo, tá bom, eu vou fazer. A descendência espanhola do Diego é por parte de mãe ou pai? Mãe, pai é italiano. A melhor viagem que vocês já fizeram? Ou é da Espanha ou é da Lua de Mel, na República Dominicana, num resort que a gente ficou. Nossa, foi muito bom. Porque lá você vai realmente para descansar e aproveitar. Praia, piscina, massagem, comida. Tudo incluído, bebida, comida. Você não se preocupa com nada, nem... Nada. A única coisa que você se preocupa é qual dos restaurantes do resort você vai comer cada dia. Gente, sério, a gente foi em Punta Cana, na nossa lua de mel, né? Quando o dólar tava barato. Quando o dólar tava barato. Porque lá tudo é dólar. É muito bom. Tem o dia inteiro. Bebida, pra quem bebe, né? Tem o dia inteiro. Comida também tem o dia inteiro. Se eu quisesse, eu comia o dia inteiro sorvete, hambúrguer, refrigerante, né? Assim. Se você, como casal, nunca fez nenhuma coisa do tipo, um resort all inclusive, vale a pena a experiência. Mas, logicamente, várias outras também foram muito legais, né? Ah, sim. Eu falo da Espanha mesmo por causa que é bom ver a minha família, é bom conhecer as comidas que minha família fez a vida inteira. É um país que eu amo bastante. Mas eu falei a viagem da Espanha porque foi a viagem da Europa. Teve outros países da Europa que foram legais. Califórnia, maneiro. Eu acho que não tem Nova York, cara. Adorei todas que a gente foi. Orlando também. Ah, gente, viajar é muito bom. Ah, e sabe uma das viagens mais favoritas que eu tive? Buenos Aires. Porque a gente nunca comeu em tanto restaurante diferente. Porque lá é muito em conta comer. Então, tipo, se você conhece alguém que conhece bem a cidade igual o primo dela conhece, dá um roteiro maneiro, você conhece os melhores restaurantes de lá. Aí a gente vai, pega o navio, aí vai pra Colônia del Sacramento. Colônia del Sacramento, no Uruguai. Muito maneiro, gente. Minha filha me chamou pra viajar. Se eu tiver dinheiro, eu vou. Esse boneco eu tô do resort da Lua de Mel. Ah, é? Cadê? Gente, esse hotel é maravilhoso. Quero um dia voltar. Marcela, você pensa em abrir um restaurante? Adoro vocês. Gente, eu penso, né, Diego? Eu penso. Mas logo penso também nas despesas, nas burocracias. É porque teu pai já teve, né? Porque a pessoa só olha o lado glamour do negócio. Não sabe que ele tem que acordar, às vezes, 4 horas da manhã, quando o sol nem raiou, pra ir... comprar os ingredientes fresquinho. fresco. Nossa, meu pai teve muito trabalho. Seu esposo trabalha com o quê? TI, tecnologia da informação. Computador... Pra quem é leigo e não sabe tanto. Ele- Analista de sistema. Ele trabalha numa empresa. Eu trabalho numa empresa, trabalho home office. Mas ele já trabalha antes da pandemia home office, gente, há muito tempo já. Sim, que tem a ver com o meu braço também. Eles me ajudaram muito. Exatamente. Teve interesse no seu marido assim que conheceu ele ou demorou? Eu tive, gente. Eu tive, você também teve em mim. Foi assim, foi recíproco. Mas a gente já se conhece, gente, desde a Quarta série. quarta série, desde 8 anos de idade. Naquela época a gente era amiguinho do colégio e tal. E aí depois quando a gente se reencontrou, aí eu fiquei interessada nele e ele em mim.
Você também em mim. Vocês têm vontade de morar em São Paulo ou fora do Brasil? Olha, eu não tenho vontade de morar em São Paulo, não. Eu gosto de lá. Eu acho que a cena gastronômica de lá é muito legal. Muita coisa boa pra fazer. Só que eu vivi minha vida inteira aqui no Rio, sabe? Eu gosto daqui. Eu acho que se fosse pra morar em algum lugar, ou ia ser fora ou no interiorzão, pra ter um pouco de calmaria. Eu já pensei em morar fora do Brasil e tal, mas depois dessa pandemia, acho que não. Não queria ficar longe da minha família, não. É o momento errado pra essa pergunta. No momento, não. No momento não, porque a gente tá com ela muito pequenininha. Mas se ela já tivesse um pouquinho maior, acho que sim. O que houve no Brasil? Gente, calma, vamos responder. Vai ter mais vídeos da Tina Turner e o Diego no canal? Vocês são demais. Ô, quem dera. Vai ter ou não, Diego? Às vezes ela me obriga. Eu não obrigo nada, eu sou intimo, sacanagem. Vem com o recado pra Tina Turner. Tem que parar de correr, ó. Tina correndo. Marcela, tenho curiosidade de saber quem é o mais ciumento. Ele. Eu era o mais ciumento mesmo no namoro. Hoje em dia é ela. Ai, não sei de onde a gente tira isso. Ela disfarça falando assim, só não gosto de ser feita de otária. Acho que ninguém, É né? ciúme. Qual o vídeo que vocês mais gostam no canal? Cara, eu gosto muito de experimentar comida. Eu também, porque a gente sempre gostou, né? De ficar indo pra restaurante, comer. E hoje em dia eu não tenho medo de comida ruim, não. Então, tipo, fica aquela surpresa, aquela tensão se a comida vai ser boa, se vai ser ruim. É legal também comer comidas típicas, porque a gente pode passar o nosso conhecimento sobre a comida típica e, mesmo assim, aprender coisas novas que a gente não sabe. Eu acho legal também. Adorei as comidas do Pará, cara. Você ou Juliana já fumaram alguma vez por influência do teu pai? Não. Pelo contrário, quem tem filho de fumante tem aversão a cigarro, geralmente. Exatamente. Tipo, a gente pensa, nossa, como é fedido, como isso é ruim. Então você não tem vontade. Por exemplo, a mãe do Diego, a Rosário, cara, ela fumava um atrás do outro. Quando você tem um pai que fuma muito e aí você pensa assim, cara, tá se matando, você pega aversão à parada, né? A gente não... Eu nunca gostei, nem ele, que também a mãe dele fumava. Já pediram uma propaganda pra vocês de algo que era ruim e ficaram sem graça de falar? Assim que você fechou, não. Não, porque aí eu acho que a gente nem responde. Geralmente quando a Marcela fecha é porque não é ruim. Exatamente. Eu não vou fazer propaganda de coisa ruim, não, gente. Porque aí vocês vão lá, provam uma droga, quem perde credibilidade é ela. Exatamente. Qual a última vez que peidaram? Cara, eu peido o tempo inteiro. 5 minutos atrás, sei lá. Mas eu não peido na frente do Diego, longe dele, entendeu? Na gravidez ela ganhou um vale gravidez, segundo ela. Sim, gente, porque na gravidez não tem como segurar. Ela fala, tô grávida. Marcela, de onde surgiu a voz do dinossauro fanho? Marcela! Como que surgiu? Surgiu no jeito maluco da Marcela de ser. Ela do nada gravando os vídeos começava a fazer essa voz. E aí eu tava editando os vídeos e aí eu via que toda hora ela fazia essa voz. E eu vi que vocês seguidores toda hora, Marcela. Aí eu pensei assim, pô, parece um fanho mesmo, falando Marcela fanho. Não, é porque eu acho que quando eu tô fazendo alguma cagada dentro de casa mesmo, não é? Eu faço assim. Ai, Marcela. Eu acho que é isso. E ela falou Marcela, aí soou como um fanho. Eu pensei, o que é fanho? Eu pensei no meme fanho, é o dinossauro. Você já experimentou comida de cachorro de gato? Eu já peguei uma ração, abri a ração e comi pra ver se era gostoso. Você já fez isso? Não. Você nunca comeu? Claro que não. Gente, eu achava que todo mundo experimentava. Eu já comi e achei ruim. Só pelo cheiro, não vale dar vontade nenhuma de comer. Mas é só pra saber. Você eu come já. cocô pra saber? Não, porque ninguém come cocô, mas uma ração o cachorro come, o gato come. Então eu queria provar a comida deles. Tá certo. Você comeu de periquito, então, de passarinho? Não, Alpiste? não, porque não me apeteceu, nem o da ração. Comeu comida de peixe? Não, Diego, mas de cachorro já, de gato já. Marcela, algum restaurante não gostou que você postou a receita? Teve um. Teve um só. Todos gostam. É porque todos entendem a proposta, né? Todo mundo entende que quando você faz uma receita, você está fazendo propaganda daquele restaurante. Porque se você está fazendo aquela receita, é porque você gosta e você fala sobre o restaurante. Então isso é um marketing. É uma homenagem. É uma homenagem, é você falar bem. A Marcela não tem a rede de intrigas que passa as receitas secretas do restaurante, não. É tudo na base do paladar, muitas das vezes. Sim. Então o restaurante tem que parar com a bobeira de
como descobriu a minha receita? Descobriu, porque provou e ficou parecido. E Foi só um. Todo mundo gosta. Inclusive, gente, o Espoleto, ele gostou tanto que eles chamaram a gente pra fazer receita de uma novidade deles, entendeu? O marketing das empresas entendem que isso é bom pra eles. A maior prova de que não afeta em nada, as pessoas vão continuar indo nos lugares, é que nós mesmos continuamos indo no lugar. Sim. A gente que tá passando a receita e faz a receita, poderia falar assim, se o Diego e a Marcela nunca vão em lugar nenhum, eles fazem as receitas. Não, a gente continua indo. A gente continua indo. Gente, isso daí é propaganda, tipo... Não é todo mundo que tem tempo o tempo todo, que tem vontade o tempo todo de fazer. Se eu tô querendo ensinar a receita, é porque eu gosto muito da receita. Eu acho que só agrega. Mas não vamos falar o nome deles, não. Não. Não merecem propaganda. Bobos. Marcela, já comeram alguma coisa na rua que caiu mal e quase não conseguiram chegar em casa por motivo de piriri? Ou isso só acontece com a Juliana? Gente, na rua, se me der caganeira, eu saio correndo e cago. O Diego não, ele fica segurando até chegar em casa. Você já fez alguma receita e na hora que estava gravando não tinha algum item e fez Diego sair para comprar? Várias vezes. Várias vezes, quase todas. Não, quase todas nada, mas às vezes. O que mais gosta um no outro e o que mais incomoda um no outro? Boa semana. Cara, o que eu mais gosto da Marcela é a pessoa maravilhosa que ela é. Para, Diego. O que mais me incomoda nela é que às vezes ela é muito turrona, pouco romântica. Eu não quero uma pessoa romântica, mas eu quero uma pessoa um pouco mais delicada alguns dias. É que eu sou Fiona, né? Ogrona. Não, mas eu também não sou tanto. Às vezes. O que eu mais gosto no Diego é que ele tem, sério, um maravilhoso coração. Ele é muito assim, uma pessoa muito honesta. Ele vai falar na sua cara as coisas. E às vezes não, sempre ele vai falar na sua cara as coisas. Ele não tem filtro, então é isso. Isso daí tá mais pra defeito do que pra qualidade. Não, porque você tem um coração puro. Agora, o que eu não gosto... Você peidou? Foi ela. Putz, grila, Duda, que peido de adulto. E o que eu não gosto nele é que ele é relaxado. Ele deixa a roupa no chão. Eu sou desorganizado também. Super. Isso eu não gosto. Oi, Marcela, tudo bem? Você se dá bem com a sua sogra? Ela faleceu, mas eu me dava bem com a minha sogra? Dava. Minha mãe era mãe espanhola. Não era qualquer nora que ia levar a minha... Aguentar. Não é qualquer nora que ia levar minha mãe como a Marcela levou. E a Marcela foi conquistando minha mãe aos poucos. Minha mãe, aquele jeito desconfiado, foi vendo a pessoa maravilhosa que a Marcela era e aos poucos foi relaxando. A Juliana não gostava do Diego no início do namoro de vocês? Não sei, pergunta, responde você. Não, gente. Juliana gostava do Diego. Mas é aquilo, né? Tipo, o Diego era como se fosse irmão da minha irmã. Então é assim. Eu não sou amigo de Juliana. Eu sou irmão dela. E irmão briga. Exatamente. Era tipo assim, Juliana vinha choramingar. Ai, fulano fez isso comigo. Aí o Diego tomava as dores dela e ia lá brigar com a pessoa. Depois Juliana fazia as pazes com as pessoas e não contava pra gente. Quem ficava mal era eu? Quem ficava mal era a gente. Ou seja, o Diego que tomava as dores, né? Claro que os dois se gostam, gente. O Diego, ele é irmão mesmo. Chato, entendeu? Isso aí. Mas Juliana gosta dele sim. Olá, Marcela, vocês vivem do YouTube? Se não, qual a profissão de vocês? Obrigada e beijo grande. Não, a gente não vive só de YouTube, não. O Diego tem o emprego dele. Tenho meu emprego e meus negócios. E minha profissão hoje é YouTuber. E mãe de 2 filhas lindas. Trabalho pra cacete, gente. Tô pensando o quê? Como o Diego entende tanto de comida, ele trabalha nesse ramo? Não, eu sou gordinho, amo comida. O Diego sempre fala, gordinho sabe que é bom. Não tô falando que todo gordinho entende de comida, mas se você vê um shape arredondado, você já sabe que tem grandes chances de conhecer o negócio. Mas a verdade é que desde que eu comecei a namorar a Marcela, ela sempre teve essa paixão e eu já tinha também, então encaixa. Tipo, a gente passa o dia inteiro vendo programa de culinária há 15 anos. Gente, a gente namora desde 18 anos de idade. E é programa de culinária E o o que tempo a todo. gente fazia? Desde 18 anos saía pra comer. Cara, se tivesse um medidor na TV a cabo de qual é o canal mais assistido da televisão... gastronomia. É Food Network. Quando a gente encontra com os nossos amigos, a gente sempre tá falando de comida. Só fala de comida. Por 24 horas você trocaria sua vida com a da sua irmã? Poderia virar um vídeo. Sabe o que é engraçado? Que eu já falei sobre isso com a minha irmã. Tipo, a gente fazer um vídeo trocando. Ela vinha pra cá, eu ia pra lá. Só que hoje em dia não dá, gente. Eu tenho a Duda,
que é muito pequenininha, então não dá. A Duda está de volta, de frente com a Gabi. Duda, como vocês conseguiram ficar esse tempo todo juntos? Como vocês lidam com ciúmes? Eu sofro muito de ciúme, de insegurança, dá uma ajuda pra nós mortais. A gente vai amadurecendo. Quando a gente era adolescente, cara, a gente também era muito ciumento. A gente brigava e terminava toda hora. Se for pra acontecer, acontece. Se você gostar, a outra pessoa gostar também rola. Só sejam maduros, as pessoas melhoram com o tempo. A gente, com o tempo, vai pensando assim, cara... Nada é um mar tá de rosas, comigo. tá? Não acredita nesses mudos de vitrine, não. Não fica pensando, eu sigo fulaninho, casal tal, que eles são perfeitos. Não tem casal perfeito, não. A gente vai se moldando, vai aperfeiçoando pra poder melhorar o relacionamento. Toda hora chama na chincha, ó, vem cá. Tiro porrada de bomba. Vem cá. Se você tiver uma mulher boa do seu lado ou um homem bom do seu lado, você vai virar uma ótima pessoa. Porque muito que molda uma pessoa é a pessoa que está do teu lado. A gente já conheceu muitas pessoas que eram maravilhosas e pioraram por causa do companheiro que está do lado, como a gente já conheceu muitas pessoas que evoluíram muito com o companheiro que está do lado. Isso conta muito. Então procura sempre estar fazendo teu companheiro crescer. Porque os dois viram um só. Quando viram um só, ou vira ruim ou vira bom. É isso. Já peidaram na hora H? Não. Não, gente. Quem é que tem vontade, sei lá? Provavelmente Já fez. peidou. Vocês bebem muito refrigerante. Já experimentou, em vez disso, almoçar ou jantar tomando uma caneca de café? Eu adoro. Sou seu fã. Marcela? Café? Americano come bebendo leite, então, tipo... Mas café, cara? Tipo, a comida quentinha, eu vou tomando um cafezinho. O problema do café é que ele é muito forte, né, gente? Então vai atrapalhar o paladar. Eu vou experimentar um dia pra ver, mas eu acho que não deve ser bom, não. É igual você, por exemplo, você já tentou comer um chocolate muito doce e aí você toma um refrigerante que geralmente é doce? É como se não tivesse açúcar, porque um paladar de uma coisa afeta a outra. Então, se você tomar um café que é absurdamente amargo, vai atrapalhar o paladar da comida. Eu não gosto. Eu gosto de comer doce com água. Qual o valor mais caro de presente que já compraram um pro outro? Qual a comida que vocês não comem de jeito nenhum? Gente, eu como tudo. Tipo, eu não como tudo, mas eu posso experimentar tudo, entendeu? Quiabo, beterraba, eu não sinto nem o cheiro. Não pode nem estar perto de mim na mesa. E o presente de maior valor que cada um deu? Gente, eu não dou coisa cara, não. O que eu dei de caro pra você? Nada. Você deu às minhas filhas que não tem preço. Essa é uma pergunta muito complicada, porque quando a gente namorava, a gente não tinha o dinheiro que a gente tem hoje. E hoje, o nosso dinheiro é junto. Por que a Tina picou a mula de gravar os vídeos? E cadê as receitas do Diego? Falar pra Tina que a gente também gosta dela. É muita saudade, muito amor pelo marido. Não aguenta ficar longe, quer namorar. Tá, e agora nós vamos responder a pergunta, o porquê do braço do Diego. Foi um problema que eu tive no meu braço, que eu precisei fazer cirurgias para remover esse problema. Graças a Deus, as cirurgias foram um sucesso e removeu tudo. Só que deixou um certo estrago no meu braço. Eu tirei osso. Isso aqui no meu braço é um músculo das minhas costas, que foi para salvar o meu braço. Mas graças a Deus deu tudo certo. Já faz mais de 10 anos. Inclusive, eu podia estar fazendo plástica para melhorar, mas eu passei a tanto não me importar com essas cicatrizes que eu não pensei mais em fazer plástica. Sim. Agora que entra a parte legal. Sempre que eu saía e as pessoas perguntavam, o que foi isso? Eu falava, foi um negócio que eu precisei tirar, e a pessoa me olhava com pena, sério? Aí eu fiquei tanto saco cheio disso que eu comentei a história. A história é que eu fui mordido por um tubarão. Eu estava surfando na Austrália, lá todo surfista viu o tubarão, mordeu minha mão, arrancou fora. E a história é tão real e condiz tanto que até pessoas da área de medicina acreditaram já na minha história. Então, sempre que vocês daqui pra frente virem alguém perguntando no comentário, o que houve no braço do Diego? Fala, foi um tubarão que mordeu ele. Fala isso pros seguidores novos. Gente, porque assim, cara, o Diego já passou por tanto constrangimento pessoalmente no começo, né? Quando aconteceu isso. Que, cara, é chato toda hora você responder. Eu apresentei a monografia da faculdade, meu projeto final com um gesso. Ele ficou um mês com o braço assim. Então, por favor, gente, já sabem da história, não fica perguntando agora. Mas foi o que tipo de coisa? Acabou o assunto, pelo amor de Deus, gente, porque ele já não aguenta escutar isso. Até na nossa lua de mel, quando a gente entrou pra entrar lá com os tubarões, né? Aí o cara que nem conhecia a gente, o gringo, o que aconteceu no seu braço? Aí o Diego. Eu falei que fui mordido por um tubarão. O cara tava prestes a mergulhar no tubarão, veio perguntar no meu braço e falei assim, eu fui mordido por um tubarão. Aí o cara não entrou na água. O cara não entrou na água e fez, você vai entrar? Eu vou, isso aí. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nós fizemos aqui com a Duda, que hoje, cara, ela não tá mole não. Tá chorosa. E é isso. Um beijo.